e a gente entrar num outro assunto, que também a gente vai falar sobre ética, ou falta de, ou moral e ou falta de, que é o nosso querido STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que eu vou te falar, essa semana realmente assim vai entrar para a história do STJD, talvez como assim, olha, tá de parabéns, consegui em uma semana não dar nenhum jogo de suspensão num caso claro de manipulação do jogo e num caso claro de homofobia. Saiu todo mundo com. Eu não vou dizer nem que assim, não é nem um tapinha na mão, é um tapinha nas costas, né? Aquele de, gente, tá tudo bem, nada para ver por aqui, todo mundo circulando, tá resolvido. Deixa aqui uma multa que para vocês é dinheiro de pinga e tá tudo certo. Vamos começar pelo caso do Bruno Henrique, vamos fazer na ordem cronológica, e depois a gente fala do Vitor Roque. Aliás, o caso do Vitor Roque é outro que a gente fica sendo cobrado, né? A gente está lá falando do Bruno Henrique, porque a gente tem opinião sobre os dois casos, e tá todo mundo lá. Ai, o Vitor Roque vocês não vão falar. Só vai falar do jogador do Flamengo, né? Mas sabe o que eu Gente, acho curioso? Tem coleguinha que nunca se manifestou em caso de machismo e misoginia, que está cobrando. Porra, cara! Pelo amor de Deus, né? O cara nunca moveu um fio de cabelo para falar do machismo e da misoginia no futebol, mas agora tá cagando regra para saber quem vai falar do Vitor Roque, que só falaram do Bruno Henrique, primeiro como se fossem coisas iguais. Eles estão realmente comparando, né? E uhum, depois, como se eles fossem assim agentes da luta antimachista. Nunca falaram nada, mas agora eles estão falando. agora, maiores aliados da comunidade LGBT, de repente sendo descobertos, né, em lugares onde eles nunca estiveram. É impressionante. Mas aí, são duas coisas completamente diferentes. E começando pelo caso do Bruno Henrique, eu ouvi, aliás, ouvi hoje ainda, jornalistas dizendo que assim, o Bruno Henrique foi punido do jeito que dava. Não tinha como punir o Bruno Henrique de outra forma. E aí eu fico pensando, né, gente, que ginástica retórica. Porque primeiro assim, ele foi condenado, né? Na primeira instância, foi condenado. Então, assim, havia uma maneira de condená-lo a pelo menos 12 jogos, que a gente já tinha achado nada, considerando que outros jogadores envolvidos em casos de manipulação tomaram um gancho de 1 ano. Mas já tinha tomado 12 jogos. Então, assim, há um dispositivo no Código de Justiça Desportiva que permite a condenação. Recorreram. Aí vem os auditores. Dentre os 9 auditores, 3 acharam que ele tinha que ser punido. Inclusive, 2 votaram para que ele tomasse um gancho de 270 dias. Né? E uma delas, olha lá, uma auditora mulher, escreveu no seu parecer que o clube, né, não pode se utilizar da ética da maneira que lhe for conveniente. Né? O STJD não pode permitir que os clubes decidam, né, como essa decisão vai ser tomada, a partir do momento que o Flamengo disse que não se sentiu prejudicado, então está tudo certo. Então, assim, era possível, pelo Código, ter condenado o Bruno Henrique também num artigo em que ele teria levado suspensão. Para quem se interessar, tem um artigo muito bom no Lei em Campo, do Andrei Camp, que é lá no UOL, explicando. E aí, basicamente, assim, um resumo muito resumido o que não está descrito especificamente dentro do código está abarcado num artigo do Código de Justiça Desportiva que diz: o que não estiver descrito aqui pode ser avaliado à luz do direito comum, né, da lei do país, ou outras leis esportivas aceitas na modalidade. O Código de Ética da FIFA fala sobre manipulação. O Brasil é signatário de uma convenção de combate à manipulação dentro do esporte mundial, que fala especificamente sobre esses casos. Assim, dava para escolher de onde tirar a punição do Bruno Henrique. E o STJD escolheu deixá-lo com uma multa de R$ 100.000 dentro de um caso, e aí eu vou falar de novo, é manipulação do jogo. Não precisa manipular o resultado, não precisa mudar o placar, fazer um gol contra, entregar a partida. É você tirar o aspecto de imprevisibilidade do jogo, que é o que ele fez. Ele deu a garantia
os brother dele, no caso, o brother dele, literalmente, o irmão dele, de que ele iria tomar um cartão. E ele assim o fez e as pessoas se beneficiaram. E ele não se beneficiou diretamente porque ele não quis, porque ele deixou o dinheiro com o irmão dele. Mas é um dinheiro que ele gerou com algo que ele fez dentro de campo, mas tá tudo bem. Isso, 100 mil é reais. ele passar informação privilegiada para que os parceiros ganhem dinheiro com apostas. Em que mundo isso é aceitável como um deslize, gente? Foi uma coisinha, paga aí uma multa e vai para o jogo. Eu realmente não entendo. Eu acho que a gente cruzou uma fronteira ética nova, e olha que o futebol cruza essas fronteiras corriqueiramente, mas agora a gente conseguiu descer mais um círculo do inferno com essa. E assim, a crítica esportiva ela está ficando cada dia mais clubista de um jeito bem estranho. Porque antes, por exemplo, Nelson Rodrigues, ele ia torcer para o Fluminense, ele não escondia isso. Mas você lê as crônicas dele, elas são, obviamente, tem as engraçadas, o videotape é burro, o Fluminense é a melhor torcida do mundo, tem umas hipérboles que estão ali como hipérboles, ele não tentava dizer que Exato. ele estava tentando ser racional. Hoje, o clubismo se fantasia de racionalidade. Então, são pessoas que falam muito seriamente, aí dão dados, então, né, fazem aquela torção dos números e dos dados para que eles sirvam ao argumento, que é um argumento totalmente clubista, totalmente enviesado, sem a decência de dizer que o cara está falando com o coração. Porque todas as vezes que eu sei que eu vou falar com o coração, Alicia, eu faço questão de dizer, olha, agora eu vou falar com o coração. Uhum. Mas, assim, eu fico também me visitando para ver se eu uso desses artifícios, né? Mas, para mim, o Corinthians é o maior exemplo de que eu consigo ficar puta num nível igual com o time que eu seco e com o time que me encanta. Se Uhum. alguém cruzar a fronteira, eu vou ficar emputecida, do mesmo jeito. Mas não é o que a gente vê hoje, é um clubismo disfarçado de razão, né? E aí é perigoso, aí é muito perigoso, porque é isso, assim, é meio, sei lá, desonesto, né? Você fazer isso. Você está vendendo princípios muito importantes, valores mesmo, em troca de defender o seu clube do coração. Então, assim, eu vou trocar o Vitor Roque estar em campo pela a minha luta contra a LGBTfobia? Sim, é isso? É, assim, a minha defesa dos direitos iguais, né? Seja para a comunidade LGBT, seja para a comunidade negra, seja para as mulheres, seja para qualquer coisa, por causa de um jogador de futebol. Tenha santa paciência, gente, pelo amor de Deus. A gente está defendendo a lisura do jogo. A gente está defendendo a lisura do jogo como E um as nossas todo. vidas, em muitos casos. E as nossas vidas, em muitos casos, exatamente. E eu vou trocar isso para não ficar mal com a torcida do clube X ou do clube Y, ou porque eu quero muito que o fulaninho esteja dentro de campo. Pelo amor de Deus, gente, É. sabe? É assim, essa troca, ela é muito bizarra, mas ela é muito óbvia, né? Também. Eu acho que foi a Carla que comentou lá em cima, que ela falou quando a gente falava da coisa do machismo, que é os caras preferem ficar bem com os brothers do que sair em defesa daquilo que é certo. Né? E a mesma coisa que o cara não quer se indispor com a torcida do time dele, então ele abre mão daquilo que é o certo. Isso. Gente, assim, a falta que o Vitor Roque faz dentro de campo, pelo amor de Deus, olha que foi Palmeiras e Santos, que tragédia que foi aquele time do Palmeiras no primeiro tempo.